Olá, eu sou Neto Batista, nós estamos aqui em mais um Ponto a Ponto que começa nesse instante. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. E hoje nós temos a participação do nosso querido amigo Pereira, que traz o seu cumprimento a todas as pessoas aí que estão nos assistindo. Sim, também é com imensa alegria a oportunidade de trocarmos ideias, conversarmos sobre essa temática espírita que muito nos agrada, porque é um farol que consideramos para as nossas vidas, e então estamos com bastante disposição, bastante alegria para esse momento. Que bom. E a gente recebe você também com muita alegria mesmo, meu amigo. Seja bem-vindo. E você nos acompanha pela TV SEI, no canal 9, pela Rede Amigo Espírita, no canal 5, e também pela Rádio Fraternidade, no canal 3. Lembrando que o Ponto a Ponto é um programa semanal e que a gente traz todas as semanas conteúdos dentro da visão da doutrina espírita, dentro do aspecto da doutrina espírita, assuntos sociais, assuntos que são de interesse da sociedade, assuntos da comunidade. E hoje a gente tem dentro desse trabalho a caracterização dos princípios básicos da doutrina dos espíritos. A gente que tem pontos que são considerados fundamentais na doutrina, e a gente inicia, Pereira, falando justamente sobre essa condição. Quando a gente trabalha a visão dos princípios básicos, a gente lembra que a doutrina ela tem um tríplice aspecto, É o aspecto filosófico, científico e religioso. E aí a gente poderia lançar a primeira reflexão: em que ponto esses três aspectos se unem para trazer o corpo, vamos dizer assim, da doutrina espírita? O Espírito Emmanuel, na obra O Consolador, traz uma reflexão muito importante para todos nós espíritas e para quem deseja conhecer também esse conteúdo, sobre essa questão do aspecto tríplice da doutrina. Ele nos lembra que esse tríplice aspecto, representado num ângulo ou um triângulo de forças espirituais, tem na parte científica, no aspecto científico e filosófico, a sua vinculação com o nosso mundo, das provas, das indagações no campo da filosofia, das respostas aos porquês da vida, mas é exatamente no aspecto religioso em que a doutrina se vincula à ligação com o Criador, com o mundo espiritual, com o divino. E esse aspecto o Espírito Emmanuel considera esse que vem restaurar o Evangelho de Jesus e colocá-lo no devido ponto de onde nunca devia ter saído, ou seja, trazer as informações mais esclarecedoras do Evangelho para todos nós, cristãos e não cristãos. Seria meio que um resgate, então, daquela essência moral de Jesus. Exatamente. E quando ele usa a expressão de restabelecer o Evangelho para todos nós, é exatamente esse resgate colocado por você de todo o seu conteúdo, de toda a sua essência, para essa religação nossa com o Criador, com o Pai. Então, é nesse aspecto religioso onde essa confluência, esse encontro dos três aspectos, nesse retorno nosso, nesse religar o homem ao Criador. E na visão filosófica, a gente vai perceber que a própria Constituição do Livro dos Espíritos, ela já traz todo um escopo, a partir já da sua introdução e também a partir da sua Constituição, porque é aquele estímulo ao raciocínio permanente. O Livro dos Espíritos, composto de perguntas e respostas, e Allan Kardec ele coloca de uma forma muito rica a qualidade com que é desenvolvido o trabalho a partir das perguntas, já a partir da primeira questão, porque ele não indaga aos espíritos quem é Deus, e sim que é Deus, inaugurando uma nova, vamos dizer assim, maneira de pensar em torno dessas questões espirituais. Perfeitamente. O aspecto metodológico do Livro dos Espíritos, como conhecemos,
nessa formatação de perguntas e respostas, explorando e provocando o raciocínio de todas as pessoas que buscam o conteúdo da obra, por si só já nos remete a essa posição de indagação, da busca de resposta, chamando o homem, o ser humano, a pensar. E como você bem destacou, a questão primeira, pergunta número 1, ela já faz tudo o diferencial como aprendemos. Sempre se perguntou quem é Deus, sempre se pensou em Deus na forma tradicional como uma pessoa, como um homem velho, barbudo, lá em cima. E Allan Kardec muda esse paradigma, trazendo a pergunta que é Deus, que na própria forma de perguntar coloca todo um diferencial na forma de entender e compreender Deus. Por isso, esse aspecto filosófico também ele nos instiga o raciocínio, a vontade de compreender, de saber as coisas. E essa visão científica, assim, qual é o principal ponto, né, em que é que ela se prende para fechar esse corpo de doutrina? Exatamente na questão da comprovação, né, de trazer para o homem as suas indagações, respondendo a ele, trazendo as provas. Allan Kardec, ele, quando nós usamos essa expressão ciência, nós precisamos alargar mais a compreensão e dizer que ciência é tudo aquilo que é feito com método, com observação, com critérios, com método próprio, que Allan Kardec empregou com toda a sabedoria para observar os fatos e chegar a conclusões. Então a ciência espírita, ela traz essa confirmação da imortalidade da alma, através da comunicabilidade dos espíritos, que nós vamos encontrar no livro dos médiuns, ou no próprio livro A Gênese, todo esse trabalho elaborado por Kardec para nos trazer essa confirmação, fundamentando o aspecto científico da doutrina. Eis porque o aspecto científico, como filosófico, e o aspecto religioso formam esse triângulo de forças espirituais, como bem define o Espírito Emmanuel na obra O Consolador, que sugiro que seja pesquisado logo no início da obra. E essa visão de Deus, né? Você colocou um ponto assim interessante, porque dentro do folclore, né, vamos dizer assim, religioso, é muito comum nós trabalharmos Deus num conceito de personalização, né? E aí a gente vê o Espiritismo trazer uma visão acerca de Deus muito maior e muito mais abrangente, muito mais rica, embora reconhecidamente, ainda de acordo com a nossa condição evolutiva, esse conceito ainda é um conceito assim que a gente poderia dizer pobre diante da grandeza de Deus para a nossa compreensão, né? De que forma é que a gente poderia conceber a Deus a partir da sua própria existência, a partir das suas leis? Porque a gente vai chegar numa realidade em que muitas pessoas se percebem pensando, mas Deus pune, mas Deus perdoa, mas Deus castiga. De que maneira é que a doutrina espírita ela concebe essa visão de Deus a partir desse conjunto de leis, a partir dessa relação conosco? Os espíritos responderam a Allan Kardec, nessa primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus. A resposta é uma coisa assim muito abrangente, muito profunda. Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Nessa resposta nós vamos ver a amplitude que os espíritos deram, e Allan Kardec, ele aprofunda, porque ele nunca se dava por satisfeito, queria buscar mais da espiritualidade, e ele vai tentando esquadrinhar a resposta, tentando obter mais da espiritualidade. Lá na pergunta 10 ele pergunta: podemos compreender a natureza íntima de Deus? Ele tentando cercar as respostas para ter de forma prática algo mais substancial para deixar para nós. E os espíritos disseram nessa resposta, a resposta à pergunta 10, que falta-nos um sentido para a compreensão da natureza íntima de Deus. Logo,
nós temos uma conclusão que na Terra nós teremos dificuldade no nível em que nos encontramos de uma compreensão mais profunda de Deus. Depois os Espíritos disseram que Deus criou leis físicas e leis morais, às quais todos nós estamos submetidos. E essas leis estão para nos nortear a vida aqui no mundo, para nos orientar. E todos nós submetidos a essas leis, vamos compreendendo depois que elas não são punitivas, elas são educativas. E aí nós chegamos a uma conclusão, modificando o conceito tradicional teológico, de que Deus não nos castiga, Deus nos ama. Mas as suas leis, que são imutáveis, elas estão, e cada vez que nós afrontamos uma dessas leis, quaisquer que seja, nós incorreremos numa punição, não porque Deus castiga, mas porque afrontamos a lei, como acontece no mundo material, quando estamos vivendo numa lei de sociedade, na lei civil, a lei que rege o destino da sociedade do nosso mundo. Quando nós ferimos uma lei, agredimos uma lei de sociedade, quando afrontamos essa lei, a justiça vem ao nosso encontro para que seja corrigido aquele ponto em que foi afrontada a lei. E aí nós entramos no processo de resgatar aquilo que foi feito, devolvendo à sociedade o equívoco, retificando o mal feito. Do mesmo modo, nas leis divinas, que não são castigos, quando nós afrontamos uma lei, nós também estamos em curso nessa lei e receberemos a consequência do ato indevido perante a lei de Deus. E quando a gente trabalha ainda nessa visão de Deus, né, é muito comum algumas pessoas colocarem para a gente, na condição de espíritas, a relação com Jesus de uma forma equivocada. Como é que a doutrina espírita enxerga a figura do Cristo? Nós vemos em Jesus o Filho de Deus, mas uma criatura que veio ao nosso mundo, enviado de Deus, claro, planejador e organizador do nosso mundo material, que mandou alguns mensageiros, depois de planejar e criar o nosso mundo, mandou diversos mensageiros. Nós conhecemos bem a Moisés, profetas, Sócrates e outros, até que chegou o momento dele vir ao nosso mundo testemunhar o seu ensinamento, trazer um ensinamento novo, mas vivenciá-lo principalmente. Então Jesus para nós é esse enviado de Deus, esse irmão maior, usando muito essa expressão, maior em grandeza espiritual, é esse irmão que esteve conosco, que continua conduzindo o nosso mundo, mas para nós ele representa não Deus no sentido de ser o próprio Deus, mas é alguém enviado por Deus, um Filho de Deus, um irmão nosso, para nós, me utilizando da resposta dada pelos Espíritos, representa o modelo e guia da humanidade. Ele veio para servir de modelo. É o exemplo mais perfeito que nós temos, como os Espíritos responderam a Allan Kardec, para servir de orientação para nós, modelo e guia da humanidade. Quando Allan Kardec pergunta aos Espíritos qual o modelo, qual o ser mais perfeito que Deus enviou para os homens na Terra, e os Espíritos respondem lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Por favor, confira. Jesus. Nós temos então em Jesus esse modelo, esse guia de toda a humanidade, um irmão nosso, muito distante em evolução, mas muito próximo de nós, como orientador e como guia. Pois é, você está conosco agora, nós estamos aqui no Ponto a Ponto de hoje, tendo a companhia agradabilíssima do nosso querido amigo José Pereira, trabalhador do Boa Nova, aqui na cidade de João Pessoa, e também trabalhador permanente do Bezerra de Menezes, lá na querida cidade de Santa Luzia.
E aí, Pereira, a gente vai avançando nessa visão, né, e vamos chegando a um ponto em que a gente vai trabalhar a visão do Espírito, né? Jesus, ele é um Espírito que alcançou aquela condição pelo seu próprio esforço de evolução, né? E esse Espírito, como é que a doutrina espírita conceitua, como é que os espíritos superiores definem o Espírito nessa composição, como é que é esse processo evolutivo? O Espírito, ele é criado com algumas prerrogativas especiais ou são todos criados da mesma forma? De que maneira é que se processa aí esse contexto, né? É muito curiosa essa situação da criação, quando as pessoas nos perguntam, nos procuram, irmãos nossos de outras denominações religiosas, pessoas amigas que têm curiosidade de ver como é que o espírita, como é que o espiritismo vê essa questão da criação dos espíritos, e nós sempre respondemos conforme o espiritismo nos orienta, que os espíritos são criados, a resposta dada pelos espíritos, está lá no livro dos espíritos, os espíritos são criados simples e ignorantes, ou, modificando, são criados simples e sem nenhum conhecimento, todos de forma justa. E a partir daí, cada um constrói a sua história, vai construindo a sua história. É evidente que, por exemplo, no nosso mundo, as primeiras encarnações não se dão na Terra, se dão em mundos inferiores, e cada um de nós vai construindo a sua história. Logo, a compreensão da criação de seres com prerrogativas, na condição angélica, seres criados de forma separada, para nós, ela seria a confirmação de um atributo que não é de Deus, um atributo de injustiça. Criar uns na angelitude, criar uns com perfeição, com sabedoria, em condições sociais, em condições de saúde diferente dos outros, isso seria algo injusto, uma vez que todos somos filhos de Deus. A partir dessa visão do próprio Jesus, né? Porque se Jesus veio naquele contexto e ele já apresenta um grau de virtude que ninguém depois dele nem antes dele conseguiu igualar, né? Jesus chega naquela condição a partir do seu próprio esforço. Exatamente, né? Da sua história evolutiva, ele chega ao nosso mundo, o espírito mais perfeito que passou pela Terra, com 12 anos de idade, já dialogava, já trocava ideias aos doutores do Sinédrio. Então, é um espírito de uma evolução crística, o próprio nome já diz, que está muito à frente da condição do nosso mundo, mas nós sempre compreendemos que Jesus chegou ao nível espiritual que está, pela sua história evolutiva, pelo seu esforço. Para nós, Jesus não é Deus, é um filho de Deus, é um espírito puro, um espírito crístico, que tem uma história evolutiva como todos nós. Às vezes os nossos irmãos de outros caminhos ficam assim, mas sim, Jesus veio conviver conosco, esteve conosco, disse que tudo que ele fazia nós também poderíamos fazer se quiséssemos. Então, ele veio nos dizer essa condição evolutiva a cada um segundo as suas obras, nos dando a qualidade de também criaturas que crescem, que crescemos com o nosso esforço. Então nós vemos Jesus, conforme o Espiritismo nos orienta e achamos a lógica da justiça divina, a mais perfeita justiça de criar seres iguais, de nos criar iguais, e cada um constrói a sua própria história. A partir daí, nós vamos entrar numa outra seara que é as desigualdades de situações físicas, econômicas, sociais, espirituais. Ela tem uma nascente nessa criação de forma igual para todo mundo, e vai havendo esse avanço de uns, um retardamento de outro, pela coragem de cada um crescer e evoluir, às vezes pela pouca disposição de outros. E esse contexto, né, da criação do espírito, e a partir de então ele começa a ter as suas experiências, né, isso vai se dando
na situação de encarnados, e também o processo evolutivo, ele se opera também enquanto desencarnados. Né? O processo evolutivo ele tem a sua característica, na verdade, no desenvolvimento, tanto aqui como também no plano espiritual. Né? E esse é um ponto assim chave, né? Porque a realidade do espírito, ela provoca uma reflexão para todos nós, que é a sobrevivência do ser, né? Após a morte do corpo físico. E essa sobrevivência, ela não vem sozinha, ela vem acompanhada de uma outra característica essencial, que é a sua individualidade. Né? Então o espírito, ele pré-existe e ele sobrevive à morte do corpo, que esse também, assim, como sendo um ponto fundamental da doutrina espírita. Né? Perfeitamente. Nós vamos entrar nesse aspecto, vendo, por exemplo, já falamos sobre Deus, e Deus é um princípio fundamental do espiritismo, como de todas as religiões. E o outro princípio que nós também já começamos a abordar é a existência do espírito e a sua sobrevivência, a sua continuidade, a sua natureza normal, a sua individualidade no mundo espiritual, quando ele deixa o corpo físico pela desencarnação, pela morte do corpo. Então ele continua com seu patrimônio emocional, cultural, ele continua a mesma criatura, porque compreendemos que a morte do corpo físico, a desencarnação, não altera a nossa estrutura emocional, a nossa individualidade é mantida, é preservada. E aí no mundo espiritual, nós vamos estar evoluindo nas experiências, conhecendo, ampliando o nosso conhecimento, travando contato com outras realidades. Nós não vamos ficar no mundo espiritual adormecidos, inconscientes. Vamos ficar interagindo numa vida proativa, compreendendo que Jesus nos ensinou de forma muito sintética. Meu Pai trabalha incessantemente e eu trabalho também. Nós vamos entender que a vida espiritual é algo muito proativo, é a ação. Nós não vamos ficar parados. E assim nós vamos crescendo no mundo espiritual e retornando à Terra ou a outros planetas, conforme a situação evolutiva de cada um, para também no mundo material acontecer uma aferição de valores daquilo que aprendemos no mundo espiritual, no processo da pluralidade das existências, que chamamos de reencarnação, que é um outro aspecto, um outro princípio básico da doutrina espírita, a pluralidade das existências. Allan Kardec, quando ele coloca isso de uma forma assim, bastante ampla, nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Ele abre essa forma de compreensão, os renascimentos, que aliás é bom que se diga que não foi a doutrina espírita que criou, que inventou a pluralidade das existências. Isso é da cultura humana em todas as latitudes do planeta, em todas as partes, em todas as épocas. Sempre existiu a ideia dos renascimentos em todas as culturas. O Espiritismo não criou a ideia. A ideia já existia no povo hebreu quando Jesus chegou, quando ele pergunta aos amigos: quem diz os homens que eu sou? Olha que pergunta interessante. Quem dizem os homens que eu sou? Em outras palavras, estão dizendo que eu sou quem? E os amigos dele respondem: dizem que és João Batista, uns dizem que és Elias, outros que Jeremias, outros que João Batista, outros dizem que és algum dos profetas que voltou. A ideia do renascimento está ali, tanto na pergunta como na resposta. Não foi o Espiritismo. Quando Nicodemos sai para ir conversar com Jesus, senador, o momento assim, ele não entendia como era que uma pessoa, Senhor, como é que uma pessoa adulta, velha, vai retornar ao ventre materno, ao útero de sua mãe? Ao que Jesus diz: se falo das coisas da terra e tu não entendes, imaginemos se eu falar das coisas do céu, como é que você vai entender? Sugerindo ele que estudasse, que refletisse mais.
Logo, não foi o Espiritismo que criou o renascimento, a ideia já existia. E aí nós vamos compreender que as reencarnações representam a oportunidade, quando a gente vem e retorna um corpo físico, está tendo uma nova oportunidade permitida pelo Criador da vida para a gente fazer algo mais, retificar o que fez de errado, na convivência nas comunidades, na convivência com as pessoas no grupo familiar, para nos tirar da ideia de castigo, punição eterna, inferno, céu, purgatório. A visão do renascimento, da reencarnação, esse princípio do Espiritismo, a pluralidade da existência, dá uma dinâmica muito mais compreensiva à vida, porque nos tira desse maniqueísmo céu e inferno, nos coloca como criaturas que erram, mas que têm a oportunidade de retificar o erro pela misericórdia divina. E você colocou assim, tem 2 pontos que eu gostaria de, na sequência, a gente vai poder trabalhar, né? Nessa visão espírito, se há de fato a conservação da inteligência. Né? Esse é um ponto determinante. Né? Porque se não houver, qual o sentido da vida? Toda a aquisição do espírito, nós falávamos há pouco, Jesus Cristo, quando veio ao nosso mundo, que foi o ser mais perfeito, mais evoluído que a Terra teve, está numa distância espiritual muito. Tem um abismo muito grande entre nós e Jesus na sua condição evolutiva. Onde ele adquiriu tudo isso? Já nasceu daquele jeito? E outras criaturas que passaram pelo planeta Terra, um espírito evoluído como Sócrates, e como tantos outros, uma senhora como a Madre Teresa de Calcutá, daquela singeleza de pessoa, da Irmã Dulce, do Chico Xavier e tantos outros, eles adquiriram aquela condição evolutiva, daquela paz, e tantos outros, de todos os credos religiosos, eles dão a entender que estão muito à frente da gente. Como eles conseguiram? Ora, nós aprendemos com a reencarnação que quando nós chegamos aqui, nós chegamos com um conteúdo, com uma bagagem. A soma de todas as conquistas até agora, de nossa criação até agora. O conteúdo, o arquivo, está ali, no nosso íntimo, na nossa intimidade. Quando nós deixamos o corpo físico pela desencarnação, nós aprendemos que retornamos para o mundo espiritual e conservamos integralmente todas essas conquistas. Por isso, estamos no mundo espiritual com toda a nossa bagagem, com todo o nosso conteúdo, daquilo que nós alcançamos pelas nossas lutas, os nossos desafios, ao longo da existência. Por isso, a individualidade de cada um é mantida. Por isso, os desníveis de capacidade, de condição evolutiva que a gente vê em todos os ambientes, vê dentro da nossa família. Uns nascem com a condição menor, outros já estão mais à frente. A bagagem sendo mantida de cada um. Isso para mim é uma coisa fantástica, uma coisa assim que nos enriquece a compreensão da vida, porque vamos compreender que todas as nossas conquistas são atributos do Espírito a partir dali, são conquistas do Espírito a partir dali. Estejamos no mundo material ou aqui. Lá no mundo espiritual, vamos ter consciência disso. Se não imediata a morte, mas vamos ter depois. Aqui no mundo material, um pouco abafado pelo corpo físico, mas o Espírito vai externando. Eu vou citar um exemplo para ilustrar minha resposta, devo estar me alongando um pouco, porque me chegou à mente. Temos tempo. Quando nós lemos a obra há 2000 anos, encontramos a autobiografia do Espírito Emmanuel, que à época era senador Publio Lento, senador do Império Romano. Vamos encontrá-lo logo depois, na obra 50 anos depois, na condição de escravo. Muda totalmente a realidade social dele. Ele sai do ápice do poder humano, do império, o seu nível de relação com os imperadores, no mundo político, e vem para a condição de escravo, 50 anos depois. Escravo na história. O que acontece com esse escravo? Ele é diferente dos outros, porque ele tinha uma cultura que os outros escravos não tinham. Quando a gente vai vendo na obra, ele chega ao ponto de ser professor das filhas dos seus senhores. Por conta de quê? Como é que os senhores confiam
a um escravo ensinar suas filhas, a educar suas filhas. Isso não era coisa comum, nunca foi um escravo educar as filhas do seu senhor. O escravo ia servir, nunca educar. Mas o escravo na história foi tido como educador das filhas do seu senhor pela capacidade, não era só intelectual, é pelos modos, as boas maneiras que ele já trazia de antes, mostrando que a nossa individualidade, ela está latente em nós, na nossa conduta. Isso é coisa importante para nós. E você colocou esse ponto assim, em relação à conservação da inteligência. Muitas pessoas se referem à reencarnação e dentro até de uma certa lógica, né? Mas por que a gente não lembra o que aconteceu em vidas passadas? Qual seria assim, o principal motivo para a gente poder esclarecer, né, para as pessoas? Por que a gente não recorda então o que a gente andou fazendo nas vidas anteriores? Os Espíritos disseram a Allan Kardec, que está na obra essa vasta resposta em vários níveis, que é por uma coisa muito peculiar, é a misericórdia divina, é o amor de Deus que nos coloca essa tarja na lembrança, que nós chamamos de esquecimento do passado, como forma de misericórdia para nos poupar de constrangimentos, para nos poupar de reacender emoções que a gente não conseguisse suportar. Porque imaginemos, essa pergunta é muito comum, muito recorrente inclusive. Por que eu não me lembro? Porque Deus é amor. Porque imaginemos, nós nos conhecemos, sabemos quem somos. Basta que reflitamos a nossa conduta, o nosso pensamento, a nossa vida mental como é. Imaginemos hoje eu reencarnar num ambiente familiar e estar de frente com um adversário, com um inimigo, com uma pessoa com quem nós tivemos grave dificuldade de convivência no passado. Se eu me lembrasse, essa lembrança ia contribuir? Claro que não. Reacendia a nossa mágoa, a nossa ira, a nossa vontade de ir afora. Como é que hoje eu estou patrocinando a vida de uma pessoa que me fez isso, isso e isso? Estou patrocinando a vida de uma pessoa que destruiu o meu lar, que fez isso e isso. Vinha à tona toda a nossa mágoa. Então, o amor de Deus nos coloca esse esquecimento do passado e pelo caminho do renascimento coloca nos nossos braços, muitas vezes, criaturas que se nós nos lembrássemos quem foi e como agiu conosco em algum momento, ou como nós agimos com ela, nós não suportaríamos. Ainda assim, com esse esquecimento, muitas pessoas abortam com raiva do filho que está nascendo, seja marido, seja mulher, às vezes matam quando nasce, às vezes abandonam, mesmo sem a gente se lembrar, só pelo nível de vibração da antipatia que a presença daquela criatura constrói em nós, ela reacende em nós, e nós abandonamos, brigamos, matamos, e é porque a gente tem essa tarja do esquecimento, mas reacende a vibração e a antipatia se instala e a gente se desentende novamente. Então, a misericórdia divina coloca esse esquecimento, compreendendo que a reencarnação é um momento de reeducação, para que a gente construa aquilo pela livre e espontânea vontade e sem que o passado, a conduta passada, interfira no nosso presente. Por outro lado, e as criaturas simpáticas, aqueles amores do passado, que também o esquecimento é para que essa lembrança do passado não atrapalhe o processo educativo de ambos. Então, esse esquecimento do passado, a melhor resposta que é o amor de Deus, porque sabe o que é melhor para nós. E esse amor de Deus se manifesta justamente por essa visão da reencarnação, da nova oportunidade, né, de refazer aquilo que eventualmente ficou mal feito, ou então de dar prosseguimento num relacionamento que já vem sendo construído, né, dentro de uma base de um sentimento positivo, de amor. Mas uma outra pergunta também que é muito feita, inclusive a gente teve até essa consulta feita recentemente por uma pessoa da Rede Amigo Espírita,
como é que o Espiritismo vê uma situação em que eu encontro alguém que eu nunca vi, né, e eu sinto ou aquela condição de simpatia gratuita ou de antipatia gratuita? Exatamente, isso é muito frequente nas nossas vidas. Isso vem demonstrar, vem fundamentar esses laços anteriores existentes entre nós. Como é que eu tenho uma simpatia por alguém que nunca vi? Não é lógico. Mas essa lógica encontra o respaldo nas experiências vividas com essa criatura. Não só alguém, mas uma região, um país, uma cidade, um ambiente, um cenário. Isso é muito familiar para mim. As pessoas, mas eu encontro uma pessoa, de repente eu tenho um nível de simpatia com ela que não tem com uma pessoa parente consanguínea. Isso tem um histórico. Da mesma forma, a antipatia que surge na minha casa. Uma pessoa indicando que o Criador nos reaproximou para uma reabilitação, para um processo reeducativo, para um processo de aproximação. Por quê? Porque o amor é a alma do mundo, o amor é o que move o mundo. Nós precisamos desses ajustes para prosseguir. Então a criatura tem um problema, o Criador vai, coloca num grupo familiar, porque a partir daí a gente compreende que os núcleos familiares, eles são planificados no mundo espiritual. Eles têm uma ascendência espiritual. Ninguém nasce numa família como batata na areia do rio por acaso. A família é constituída do plano espiritual e vem aqueles encontros, isso é, as antipatias, as simpatias, fortalecendo esse aspecto da pluralidade das existências. Nós já vivemos antes, nós já tivemos relacionamentos antes, bons ou maus. Eis porque o clima de simpatia ou antipatia. E outras criaturas que estão se agrupando ao nosso caminho para estabelecermos novas linhas de amizade, de convivência, para aprendermos a amar a humanidade. A gente aprende na família, na escola da família, amando essa micropartícula, essa microcélula. É um estágio para aprender a amar a humanidade, porque ninguém ama a humanidade se não aprender a amar na família. É isso porque essas coisas acontecem, por conta desses renascimentos, dessas vidas anteriores. E antes da gente falar sobre um outro ponto assim, essencial, né, que é a lei de causa e efeito, né, tem uma pergunta também que eu gostaria de colocar para você, trabalhando ainda a respeito da visão espírito. Esse espírito, quando ele está no mundo espiritual, ele se apresenta revestido de um corpo, né? E aí a gente tem esse corpo físico que utilizamos aqui, mas existe um envoltório semimaterial, né, que Allan Kardec ele faz ele, na realidade ele traz um conceito novo, uma nova palavra, né, que é chamada de perispírito, né? O que é essa condição do perispírito e assim, qual é a finalidade do perispírito para o ser espiritual? Formidável. O professor Allan Kardec, o professor Rivail, ele é assim, fenomenal nas suas colocações. Ele diz na introdução do Livro dos Espíritos, para coisas novas, termos novos, para não criar confusão na mente das pessoas. Coisas novas, Jesus usou isso, para vinhos novos, odres novas. Não se coloca remendo novo em roupa velha. Jesus usava muito essas expressões do momento para fazer compreender uma orientação dele. Quando Allan Kardec usa essa expressão perispírito para designar esse corpo espiritual que todos nós temos, na verdade nós vamos encontrar no grande bandeirante do cristianismo, que é São Paulo usando essa mesma expressão com outro nome, falando perispírito com outra denominação, quando ele fala, nós temos um corpo celeste e um corpo terrestre. O mesmo conceito. Mesmo conceito. Muda-se os nomes. Ele não podia falar em perispírito naquela época, porque Jesus também disse que tinha muita coisa para dizer, mas o mundo não suportaria. Por isso que o tema reencarnação, Allan Kardec vem
trazer agora, com o Espiritismo. A gente não tinha o termo reencarnação no passado, mas tinha pluralidade da existência, parigênese, ressurreição. A ideia de ressurreição era a mesma de reencarnação, de renascimento. Allan Kardec está em reencarnação. Paulo falava, corpo terrestre, corpo celeste. Corpo corruptível em outro momento. E corpo incorruptível. Tudo isso, ele estava falando do perispírito. Quando nós desencarnamos, o corpo físico desce à sepultura, é cremado, etc., conforme a destinação e a vontade das pessoas. O corpo perispiritual, ou corpo espiritual, conforme queiramos chamar, o espírito, ele segue a sua destinação no mundo espiritual, representado pelo corpo físico. O corpo perispiritual ou perispírito, quando nós desencarnamos, é a mesma formatação do corpo. Por isso que quando a gente vê uma alma, quem tem evidência, eu vi fulano, eu vi uma alma assim, eu vi alma de óculos, vi alma de bigode, de barba, até a cor da roupa. Nós estamos vendo em verdade o perispírito, que nós aprendemos com o Espiritismo, que é o corpo do Espírito, que é a vestimenta do Espírito. É esse perispírito que faz o elo entre o espírito ser pensante e o corpo físico. E esse perispírito, ele é sempre sintonizado com o próprio ambiente material, com o planeta. A sua matéria-prima é em função do mundo que a gente está, nos mundos mais evoluídos, a matéria-prima é referente a esse mundo mais evoluído. Logo, esse perispírito, chamado por Allan Kardec, esse corpo espiritual, corpo astral, são outros termos que se diz por aí. Nós somos esse perispírito quando desencarnamos, vamos nos apresentar às pessoas, é o perispírito que se apresenta. Por isso que as pessoas veem, eu vi, estava com uma roupa, estava de relógio, estava assim, nós nos apresentamos. E esse perispírito é moldável, isso é uma característica muito mais interessante. É moldável. Nós aprendemos com o Espiritismo, que esse perispírito, dependendo da capacidade do espírito, da capacidade cultural, intelectual, moral, esse perispírito é moldável, ele fica como uma massa. Você pode mudar a sua formatação, a sua feição, reproduzir uma existência sua de 100 anos atrás, de 200 anos atrás, através desse perispírito. Você, por exemplo, hoje, um executivo do Banco do Brasil, mas em algum momento desencarna e pode se apresentar como um senhor de engenho lá da época, mais do tempo que era fazendeiro, no passado, de bigode, de cafanhaque, por conta dessa capacidade plástica, Allan Kardec chamou de plasticidade. Essa capacidade moldável, que se modela e se ajusta a uma época. Então eu vivi há 200 anos atrás, eu posso me apresentar a uma pessoa que vivia há 200 anos, para que ela me conheça como eu era antigamente. Veja que riqueza de informação o Espiritismo nos traz para elucidar muitos fenômenos tidos assim como sobrenatural, como milagre. É o perispírito. E a gente vê aquele momento da transfiguração, né? De Jesus no Monte Tabor, ele ali se transfigurando, trazendo para nós essa realidade. As suas vestes ficaram mais alvas, que qualquer outra dele não conseguia deixar. E Moisés e Elias ainda se apresentando lá, nada obstante Elias já ter vindo como João Batista, conforme os próprios apóstolos confirmam. Né? E aí é muito interessante esse momento da transfiguração no Monte Tabor, porque as pessoas amigas minhas que me perguntam, essa questão da comunicabilidade dos espíritos, que é um outro aspecto da doutrina espírita, isso não encontra respaldo na Bíblia, porque é só na Bíblia que a gente encontra. E eu cito muito o momento da transfiguração, Jesus conversando com Elias, desencarnado há muitos séculos, conversando com Moisés, desencarnado há vários séculos. Estavam ali eles em espírito, e aproveitando o perispírito deles ali. E Jesus trocando ideia com ele na vista de Pedro, João e Tiago. Tomou um momento ali, uma sessão espírita lá no Tabor, trocando ideia, o espírito vindo ali dialogar com o fabular. Está na Bíblia. Basta que a gente analise com um pouquinho de cuidado e vai ver todo esse
esses fenômenos. O perispírito, portanto, é esse elemento intermediário entre o corpo material e o espírito, que é que nos apresenta que dá essa formatação ao ser. É quando a gente vê uma alma, em verdade a gente vê um perispírito. E você coloca esse ponto assim, da questão da comunicabilidade, e com muita propriedade essa visão também desse intercâmbio, né? Se nós formos olhar a partir do próprio início, né, da missão de Jesus aqui na Terra, desde o primeiro momento ele praticamente é procurado pelas pessoas para afastar as influências espirituais que se reconheciam como tais, né? Me chama a atenção já no início do trabalho do Cristo, né, da sua caminhada aqui na Terra, porque naquele momento que Maria o procura para que ele pudesse transformar água em vinho, ele diz: mulher, ainda não chegou a minha hora, né? Quer dizer, ele já tinha tratado dessa questão naturalmente com ela, e ela sabia que ia chegar um momento em que ele iria iniciar a sua missão. Mas ao mesmo tempo a gente vê nos primeiros movimentos sociais as pessoas procurando Jesus, e há relatos, né, vários, de pessoas perturbadas, né, de pessoas que estavam ali sendo influenciadas pelos espíritos negativos, os espíritos menos esclarecidos, vamos chamar assim. E ao mesmo tempo a gente vê também os contatos dos espíritos já numa outra condição, como o próprio espírito que se apresenta a Maria em sonho e revela que ela vai conceber a luz, né, ao enviado que vem, ao Messias, né, prometido, que vem trazer a mensagem de libertação. Então já começa a partir daí um outro livro que chama muita atenção também, Atos dos Apóstolos, né? Todo o relato da vida dos apóstolos, mostrando que esse intercâmbio, na verdade, ele é algo comum, né? Muito comum. A comunicabilidade dos espíritos conosco, que é esse aspecto assim, interessante, que vale a pena todo cristão, todo religioso conferir, ver que o portal do mundo espiritual sempre esteve aberto para o mundo material. Temos em Jesus esse patrocinador desse conhecimento. Quando ele conversa com Elias e Moisés, no Tabor, no Monte Tabor, ele está dando testemunho, ilustrando isso. Fora os outros momentos que você já citou ali, ele expulsando os chamados demônios, né, os espíritos infelizes, os espíritos doentes. Quando nós vamos ver a etimologia da palavra demônio, não, eles são espíritos bons ou não, conforme o próprio Sócrates trouxe para a gente essa informação. Mas Jesus Cristo conversava, dialogava com os espíritos, espíritos desequilibrados, espíritos como o do próprio Elias e Moisés, mostrando que essa relação do mundo espiritual, mundo paralelo ao nosso, está sempre presente conosco. Que aí nós vamos encontrar o grande contributo do Espiritismo para a sociedade atual, porque nos traz isso de uma forma muito objetiva. Além de trazer a informação na parte filosófica, traz na parte prática, no livro dos médiuns, ensinando como é que se faz isso, porque antigamente sempre se comunicou o homem encarnado com o desencarnado. Nós vamos encontrar no Velho Testamento os exemplos mais exuberantes. As consultas às pitonisas. Consultas aos adivinhos. O Velho Testamento é completo. As pessoas faziam isso, os reis. No Novo Testamento, exemplos ali exuberantes. Allan Kardec traz-nos o livro dos médiuns para dar um código de ética, de conduta ética nessa relação com o mundo espiritual. Por que será que Allan Kardec faz isso orientado pelos espíritos? Porque essa relação do mundo espiritual com o mundo material sempre foi muito no campo dos interesses materiais. Eu digo até que era uma relação muito promíscua, com as exceções naturais. Mas normalmente os reis, as pessoas, ainda hoje é assim, vai ir procurar os adivinhos para resolver problema material, para resolver problema de guerra, de exército contra exército, como está lá no Velho Testamento, para resolver um problema pessoal, para trazer a pessoa amada de volta. Para isso. É uma miscelânea de situações que qualquer coisinha que a gente queria, consulta os espíritos. E aí a gente vê a proibição de Moisés. Né? Que muita gente hoje evoca essa situação para dizer, mas Moisés proibiu, né?
A prática. Moisés proibiu, e proibiu mesmo, ele devia ter proibido mesmo, porque era uma relação muito banal. A busca do espírito, o homem material buscando os espíritos para resolver coisas fortuitas, banalizando essa relação. Então Moisés, num ato muito disciplinar, ele proíbe mesmo. Mas ele não proíbe o espiritismo como as pessoas dizem, ele proíbe a relação promíscua com o mundo espiritual. E você colocou essa questão de proibir o espiritismo. Infelizmente nós vamos identificar traduções, né, que a gente pode dizer assim, numa classificação cristã, né, de equivocadas, né, para não usar um outro termo, mas que mostra que há a condenação à prática do espiritismo. Né? O termo espiritismo ele só surge com Allan Kardec em 1857. Né? Assim, há uma condição de fato muito estranha se proibir usando o termo espiritismo, né, para uma realidade que não existia naquele momento. Né? E Allan Kardec, quando ele traz para a gente o livro dos médiuns, o conteúdo espírita de um modo geral, mas nesse particular da comunicabilidade dos espíritos, o livro dos médiuns é um tratado de ética para essa relação com o mundo espiritual. O que era feito de forma banal, de forma desrespeitosa com os espíritos, Allan Kardec traz para o campo da ética, do respeito, da decência, mostrando que é coisa séria, que se tem que tratar com os espíritos com todo respeito, qualquer que seja ele, espírito doente ou não, espírito infeliz ou não, tem que ter respeito com ele. E quando Moisés proíbe essa relação promíscua, essa relação banal, em verdade, nós compreendemos que ele devia ter feito mesmo, porque não se podia ter qualquer coisa que se consultar os espíritos. E a gente aprende com o espiritismo, e em particular com o livro dos médiuns, que não é bem assim. E que essa relação precisa de um marco civil como tem hoje para a internet. O livro dos médiuns foi esse marco, esse código de ética para disciplinar essa relação e ser uma relação respeitosa de informação, de conhecimento, porque é a prova cabal da imortalidade do homem. E o que é que a gente poderia falar em relação à lei de causa e efeito? Pois é, outra dinâmica que o Espiritismo nos dá para mostrar que nós, todos aqui na Terra, submetidos a essa lei, que não é uma lei criada pelos homens, uma lei natural, e que todos nós, inseridos aqui no mundo material ou no mundo espiritual, estamos submetidos a essa lei, às consequências dos nossos atos, as consequências de tudo que fazemos, não só de coisas boas, mas de coisas ruins, mas de coisas boas também. É uma lei que vem nos esclarecer a responsabilidade que cada um tem com o seu viver, com o seu proceder. Cada um é responsável pelos seus atos, pelas suas atitudes. Cada um é responsável pela sua vida, uma vez que recebemos essa alforria do Criador, chamada livre-arbítrio. Logo estamos submetidos a essa lei de causa e efeito, logo temos responsabilidade com o nosso viver. E é interessante a gente perceber as advertências que Jesus fez, né, ao longo da sua caminhada, quando ele se refere a essa realidade do livre-arbítrio. Né? Em várias situações, quando nós falamos aqui, você falou há pouco sobre a questão do relacionamento, né, quando ele recomenda, né, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho, né, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então, são observações assim que são colocadas. Num primeiro momento, a gente é levado a pensar que a gente tem que amar o inimigo nessa visão pelo inimigo, mas na verdade é o exercício do amor que a gente precisa exercer para que a gente possa se libertar, né, dessas amarras, porque no final de tudo o problema ele não está na outra pessoa, né? Ele está dentro da gente e precisa como tal ser trabalhado dentro de uma perspectiva de evolução, né? Nessa visão da lei de causa e efeito,
é muito comum ainda a gente se ver com algumas interrogações, né? Vou colocar uma que é essa, até certo ponto do nosso dia a dia. Às vezes a gente olha para uma pessoa e a gente sabe, eu não entendo por que é que fulano sofre tanto se só faz o bem. Essa é uma pergunta que é interessante para uma análise na visão espírita, né? Verdade. Em que circunstâncias a gente poderia ter uma ocorrência dessa natureza? É verdade. E essa pergunta ela é muito frequente, porque as pessoas não conseguem entender como é que fulano ou fulana, pessoa tão boa, tão equilibrada, só faz o bem e sofre, e é perseguida. Nada dá certo. Nada dá certo. Ora, se nós analisarmos com serenidade, chegamos a uma conclusão óbvia, que tem algo mais profundo. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos encontrar isso. Os ímpios progridem. A pessoa boa, claro que isso tem uma relação ou com o seu passado, e a pessoa, neste momento, está no exercício de aprender a tolerar, de aprender a perdoar, de aprender a se resignar, etc, etc, etc. Ou é alguém já num nível espiritual evoluído que pede para vir testemunhar aquilo, para vir viver aquelas experiências. Tem uma obra do Espírito Emmanuel, ditada por ele, Chico Xavier, Contabilidade, ou Destino e Contabilidade, ou é Contabilidade e Destino, eu não me lembro bem agora o título. Mas é muito, eu toco exatamente nessa colocação que você fez. Contabilidade e Destino. Mostrando assim essa relação de causa e efeito. Às vezes a gente pede, pessoa tão boa, de repente, um câncer. Mas fulano, um câncer no cérebro. Mas fulano, você imagina, trazendo para o nosso território, quantas vezes no meu espírito, mas fulano é uma pessoa tão boa, de repente, mas fulano só fazia o bem, sim. A gente entende que é a criatura das duas uma. Ou pediu, se programou para a reencarnação ter aquela experiência, para ser uma espécie de trampolim para o crescimento espiritual da pessoa. Quero vivenciar essa experiência, para ver se eu consigo ir à frente. Ótimo. Ou é alguém que tem um comprometimento com atitudes infelizes do passado, que essa lei de causa e efeito traz para o presente, num ambiente familiar, e a pessoa vai vivenciar aquilo exatamente como uma espécie de aferição, para ver se ela já consegue suportar aquilo que ela causou ontem com alguém. Eu me lembro, sempre nesses momentos, como Jesus Cristo não perdeu uma só oportunidade para nos ensinar isso. No momento que se aproximava a sua prisão, o que acontece com Pedro, aquele amigo ali, para defender de qualquer jeito? Isso acontece muito nas mãos. Puxa uma espada, arranca a orelha do soldado naquela afronta ali, querendo defender o mestre de qualquer jeito. O mestre aproveita, mesmo nesses momentos. Pedro, guarda a tua espada, embainha a tua espada. Quem com o ferro fere, com o ferro será ferido, Pedro. Que momento interessante para a gente refletir nessas leis que o Cristo veio trazer também, na justiça divina. Quem com o ferro fere, Pedro, por ele será ferido, ou com ele será ferido. Nessa lei de causa e efeito, mostrando que cada ação, a vida devolve uma reação presente. Então é sublime a gente entender o Evangelho numa visão mais profunda, sair da letra, e vai ver que em verdade cada um de nós está na vida atual, vinculado a um contexto do ontem, qualquer experiência que a gente esteja vivendo, boa ou não, ou está dentro de um planejamento reencarnatório para vivenciar certas experiências
com vistas ao nosso crescimento. Não porque Deus esqueceu de nós. Se eu sofro, o que eu fiz? Não. A gente não fez nada com Deus, a gente não ofende a Deus. A gente aprendeu com o Espiritismo que a nossa condição não pode ofender a Deus. Deus é superior a tudo isso. O pigmeu moral não pode ofender a perfeição. Então essa lei de causa e efeito a gente precisa dar atenção para ela. E para a gente fechar, né, o tempo já passa, né, e a gente já está aí caminhando para o encerramento. A gente faz uma reflexão final sobre essa visão céu e inferno, né, que muitas pessoas se falam, quando eu morrer, né, quando é que eu vou? Né, vou para o céu, vou para o inferno. Alguns acham que vão para o céu gratuitamente, outros acham que o que espera na verdade é o inferno. Mas a visão da doutrina espírita é muito rica, né, quando ela mostra para a gente que céu e inferno nada mais são do que estados de consciência. Né? E Jesus ele coloca algo assim que eu acho muito rico, que quando ele diz, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E Jesus nos coloca ainda sobre essa questão, ou para aprofundar essa questão, há muitas moradas na casa de meu Pai, que nós temos duas formas de analisar. No aspecto espiritual, as moradas são níveis espirituais. Níveis espirituais. Muitas moradas. Se assim não fosse, eu já teria dito. Há muitas moradas. Essas muitas indefinidas. No aspecto espiritual, são níveis evolutivos. E nós vamos desencarnar e vamos estar num nível espiritual, numa morada espiritual compatível com a nossa evolução. Isso difere profundamente da visão teológica tradicional do céu e do inferno. Nós vamos encontrar, eu até aproveito e sugiro para essa temática, existe uma palestra do nosso querido Raul Teixeira, que aproveitamos para abraçar nesse momento, intitulada Colônias Espirituais. É um DVD que ele faz um trabalho falando das colônias espirituais, das moradas espirituais, e toma como exemplo a colônia espiritual Nosso Lar. É um DVD que vale a pena, eu empresto muito um DVD que eu tenho com esse trabalho, para meus colegas católicos, protestantes, que se dispõem a conhecer. Ele fazendo trabalho sobre essa questão do morrer, para onde a gente vai. E aí os meus amigos católicos, quando eles veem os protestantes, outros que não têm religião, materialistas, ele é fantástico, fantástico. Ele tem uma noção de céu diferente, de inferno. E o Raul traz isso para a gente com aquela forma muito clara dele. Ele toma, por exemplo, a colônia espiritual Nosso Lar e falando que a gente desencarna num ambiente e vai para aquele ambiente vinculado. A gente mora aqui, mas vai uma viagem na Rússia, desencarna lá. Como é que fica? Uma cultura diferente, mas eu estou vinculado espiritualmente a uma região espiritual. Aqui. Ou lá em Santa Luzia, na colônia lá de Santa Luzia. Então, de repente, eu sou assistido, mas eu vou estar vinculado àquele ambiente. Nós vamos compreender como o céu e como o inferno, essa visão ela é muito limitada. Como o Raul traz isso para a gente de uma forma tão clara. Colônias espirituais, sugiro a quem tiver interesse, como ele é elucidativo, como a gente vai entender essa questão, para onde eu vou quando eu desencarnar. Logo as moradas que Jesus falou, as muitas moradas, são níveis, são colônias, são ambientes, regiões. No aspecto material, as muitas moradas da casa do meu pai, quando o tempo chegar, você, por favor, mas eu vou só tocar num assunto, que é um outro aspecto da doutrina espírita, um aspecto muito interessante, um aspecto fundamental também, um princípio, que é a pluralidade dos mundos habitados. Isso é uma questão tão rica, pluralidade dos mundos habitados, não é a pluralidade dos mundos que a astronomia já define, os mundos imensos por aí, mas dos mundos habitados. O Espiritismo vem nos trazer essa informação, que há mundos habitados por aí, que há planetas semelhantes à Terra. Inclusive, a semana passada foi divulgada uma reportagem, né? Você já tem essa informação, né? Então aproveite para socializar aqui conosco.
a probabilidade dos mundos habitados que os espíritos colocaram para Allan Kardec há 157 anos atrás são habitados todos os globos que existem no universo? O que os espíritos respondem? Sim, e o homem da Terra está longe de ser o que pensa, o único ser em inteligência. Está longe de ser o único ser inteligente. E aí eles aproveitam depois Allan Kardec perguntando, dizendo que há planetas semelhantes à Terra, etc, etc. Está lá no Livro dos Espíritos. Quando é agora, como essa questão de vida fora da Terra sempre inquietou o homem desde tempos recuados, o Espiritismo veio nos trazer informação clara. A ciência, hoje, está buscando isso e se aproximando a cada dia de uma descoberta que vai ser, muito embora os espíritos já vinham dizendo isso há muito tempo, mas vai ser uma coisa muito interessante dita pela ciência. Há 3 dias, 4 dias, mais precisamente no dia 17, um grupo de cientistas americanos descobriu esse planeta fora do sistema solar, proximamente ao tamanho da Terra, com possibilidade de água líquida na superfície, não é nem água congelada, é água líquida na superfície. Semelhante à Terra, o planeta. E a localização do planeta também parecida com a localização da Terra em relação ao Sol, né? Temperatura e tudo Só mais. Só que não é o nosso Sol, né? É outro Sol, de outro sistema solar. Por isso que eles chamam de exoplaneta, porque ele está numa outra estrela que não é o nosso Sol, o nosso sistema. Com amplas possibilidades de vida. Olha, Neto, eu fico assim, vibrando, com quanto isso seja para mim uma coisa muito tranquila, muito fácil, eu tenho convicção disso, não me prova. Mas isso vai ser uma mudança de paradigma na vida do planeta Terra. Essa confirmação pela ciência de vida fora, porque vai remodelar muitas informações que a gente tem hoje, inclusive das religiões conservadoras. Vai remodelar muitas informações, que muda muita coisa, muita compreensão. E isso eu fico vibrando porque nós compreendemos que a ciência é a mão de Deus na Terra também. Allan Kardec, quando ele diz assim, o aspecto científico, se um dia a ciência descobrir que nós, os espíritos, estamos errados em algum ponto, sigamos a ciência e deixemos esse ponto. Portanto, a doutrina espírita não está nem um pouco preocupada com os avanços científicos, com a descoberta da ciência, por ser a própria doutrina uma doutrina progressiva. Ela acompanha o progresso da humanidade, o progresso, a evolução de tudo. E será muito bem-vinda a confirmação da ciência, disso que o Espiritismo vem dizendo para a gente há 150 anos, desde 1857, que há vida fora da Terra, planetas habitados fora da Terra. Para nós é uma beleza isso. Pois é, e a gente vai, dessa forma a gente chega, né, ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo aqui imensamente ao nosso amigo Pereira, nosso irmão de caminhada, por essa oportunidade de estar aqui conosco, num bate-papo, na verdade, no ponto a ponto de hoje, tratando aqui desses itens que a gente considera os itens básicos da doutrina espírita. O que nós fizemos aqui, na verdade, durante essa pouco mais de uma hora, a gente poderia dizer que é um simples abrir e fechar de um livro, né? Que naturalmente é um conjunto de reflexões, mas que muito longe de qualquer pretensão nossa de querermos minimamente que seja esgotar esse assunto. Esse é um assunto que a cada dia se renova, que nos chama para novas reflexões, que nos chama para novos convites. Então, você que está aí nos assistindo, né, tem a oportunidade também de acessar as obras da codificação espírita, as obras básicas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro O Céu e o Inferno e também a Gênese, que compõe a base da doutrina espírita trazida por Allan Kardec, o seu codificador. E Pereira, muito obrigado, né, por você ter aceito o nosso convite e desejamos tê-lo conosco em outras oportunidades e fica o espaço para as suas considerações finais para a gente poder caminhar então para o encerramento do nosso encontro. Quero dizer também da minha alegria de participar desse momento, um bate-papo muito agradável,
muito rico, porque estamos revivendo temáticas do nosso cotidiano. Dizer que estarei sempre à disposição naquilo que for possível colaborar e também tomar parte, que é um momento gratificante, conforme já disse. E também agradecer a você que nos acompanha, que teve a paciência de nos ouvir nesse momento muito agradável e que possamos, com a possibilidade que a tecnologia nos permite nos tempos atuais, interagir sempre e viver sempre esses momentos de informação, de conhecimento, nesse entrelaçamento que, apesar de ser midiático, mas também é muito fraterno, e aproveitamos o momento para abraçar com muito carinho a cada um que nos acompanha neste instante. Muito obrigado. Pois é, então a gente encerra assim o nosso ponto a ponto de hoje. Você que nos acompanha todas as semanas, fique sempre atento. Todos os domingos à tarde nós temos um novo ponto a ponto, produzido com muito carinho para você que nos assiste pela Rede Amigo Espírita, no canal 5, TVC e canal 9, e também para você que nos acompanha pelas ondas da Rádio Fraternidade no canal 3. Até a próxima semana e que Deus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Tchau, pessoal!